programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, Sinop! Sabadão ao vivo, estamos chegando 10h30 até meio-dia e meia na tua casa, fazer alegrar teu sábado com muita diversão, muita música, um papo legal aí com nossos escritores da cidade. Aí, meninos. Hoje, vai um somzinho de fundo aí que eu vou chamar o nosso escritor de hoje, o Antônio César. Vem pra cá, Antônio. Cadê o somzinho de fundo, velho? Meu Deus, fazer igual o Jô. Ele tá intertido, olhando lá na janta. O microfone tá do ladinho aqui, Antônio. Tá ligado? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Como é que está? Eu tô bem. Semana, muita chuva? Muita chuva, alagamento, quase um dilúvio. Eita. E hoje o que nós vamos conversar? Sobre qual... Vamos falar sobre poesia? Vamos falar um pouco sobre poesia, né? Os meus dois últimos livros. Quais são esses? Esses dois aqui. Esses dois são os dois últimos livros teus? Isso. Vou pegar aqui. E depois a gente pode falar sobre O Sol Mais Quente, que são microcontos que falam sobre Sinop. Aqui, vou mostrar aqui. Ô, Antônio, o que conta esse livro? Pode estar falando aí, pessoal, enquanto eu mostro. Eco das Coisas. Eco das Coisas. Esse livro são poesias que eu fui produzindo durante o ano de 2020, né? Muitas delas para as coletâneas da editora da Dolores. E depois eu reuni tudo num livro só. E esse livro aí, cada poesia é dedicada a alguém, sobretudo da minha turma de mestrado, mas outras pessoas também que fizeram parte da minha vida acadêmica e das minhas escritas. Sim. E quanto tempo foi que você levou para fazer esse livro aqui, Antônio? Esse aí durou em torno de um ano. Um ano? Um ano de 2020 todo? Ou 2019? No finalzinho de 2029 e quase todo 2020. Quase todo. Então tá quentinho, tá pronto, nas bancas aí. Acabou de sair do forno. Legal. Ele fala então umas poesias. Isso aqui é poesia do cotidiano, do dia a dia? Do cotidiano, do dia a dia, da natureza, das pessoas, da vida. É poesia de temas em geral. Tem até poesias aí sobre as cédulas de real. Até da moeda? Sim, tem uma aí que... Tem uma para cada cédula, desde a cédula de R$1 até a atual agora de R$200. E cada poesia desse aqui é para uma pessoa? Sim. Que nem essa aqui é para Tatiana Petri? Ela faz parte da minha turma de mestrado. Ah, você fez para todo mundo da turma, você fez uma poesia? Sim, cada um da minha turma. Quando eu vi que a quantidade de poesias da primeira parte do livro era a mesma quantidade de colegas da minha turma, então eu resolvi dedicar um para cada um e depois eu dediquei as demais para outras pessoas também. Esse aqui, Ósseos das Plantas, é isso? Isso. Esse é um livro de poesias também. São poesias em forma de haikai, que é um tipo de poesia oriental. E são poesias com apenas 3 versos, né? Apesar de ser poesias muito curtas, muito pequenas, são poesias que têm uma intensidade muito forte, né? Sim. O haikai é uma poesia asiática? Isso. Japonesa ou da Ásia toda? Olha, eu sei que tem muito haikai japonês, tanto que o termo haikai vem da língua japonesa, mas também tem em outros países asiáticos também. China tem haikais e outros países da Ásia também. E o haikai, os 3 versos, eles têm uma métrica específica, né? O primeiro verso tem 5 sílabas poéticas, o segundo verso tem 7 sílabas poéticas e o terceiro verso tem 5 sílabas poéticas também. É bem complexo a fazer, né? Porque só são 3... Apesar de ser um poema bem pequeno, ele é meio complicado de fazer. Ainda bem que não tem rima, né? Não tem rima, mas para você conseguir a quantidade métrica certinho é um pouco complicado. Você faz poesia em rima ou não? Ainda não tá? Faço sim. No outro aqui, no Eco das Coisas, tem algumas poesias rimadas também. E esse aqui você está lançando agora? Esse foi lançado também agora no final do ano. Esse foi lançado mais ou menos no meio do ano e esse agora no final do ano de 2020. Você escreveu os dois ao mesmo tempo, simultâneo? Quase que ao mesmo tempo, os dois. Que eram poesias diferentes, né? Eles não se confundem, não se misturam? Não, porque são poesias diferentes. Esse aqui é especificamente haikais. E aquilo ali já são poesias de vários gêneros diferentes, várias formas diferentes. Ah, tá. E aqui mais você tem quais os outros formatos de livros aqui?
Tem esse aqui também que é poesia, um tipo de poesia. Repouso das Almas. Esse é mais antigo? Esse é um pouco mais antigo, é de 2018. Ele fala um pouco sobre mim, sobre o que eu vivi. Ah, tá contando de você aqui. Conta. Quem lê não vai perceber nada, né? Mas fala sobre mim. Esse é um livro bem pessoal mesmo. É um livro que eu escrevi bem rápido. Eu escrevi ele em 4 dias e já estava pronto para imprimir. 4 dias? Rapaz, estava com as emoções à flor da pele aqui nesse dia. As coisas vieram na cabeça e quando a gente começa a escrever assim, quando eu pego para escrever de uma vez assim, se eu não parar eu vou até o final. Às vezes quando eu começo a escrever de noite dá sono, né? No outro dia, por que eu não fiquei um tempo mais acordado? Mas esse aí não, esse aí eu consegui escrever ele inteirinho. E ele é subdividido em alguns capítulos, apesar de ser poesia, né? E cada subcapítulo fala sobre uma época da minha vida. Esse é bem intimista, é bem sobre mim mesmo. É um livro de poesia, mas fala um relato pessoal. Isso. Seria um livro mais autoajuda ou não? Não é autoajuda não, é poesia mesmo. Poesia. Só que esse livro eu fiz ele pra mim, né? Esse livro não foi um livro que eu fiz, vou fazer um livro para vender, para distribuir, não. Esse livro eu fiz especificamente para mim mesmo. Para eu... um livro que fala sobre mim, então eu fiz para mim. Eu fiz algumas cópias, até dei algumas cópias para algumas pessoas conhecidas, mas ele não é um livro que eu fiz para vender. Não é um livro comercial? Não. É tipo a autobiografia? É uma autobiografia em poesia. Uma autobiografia em poesia. Apesar de que se você ler, você não vai... que poesia não é uma coisa que entrega o que tá querendo falar de uma vez, né? Você tem que ler, você tem que... Né? Às vezes, mas na maioria das vezes... como interpretar, entende. Você tem que interpretar, tem que entrar nas entrelinhas do poema, do eu lírico, né? Sim, e aqui o que mais você tem para nós? Esse aqui é um livro de contos. Novo também ou já mais antigo? Esse é de 2017. Aí tem contos de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, de 2 anos atrás. Então, são os contos que eu escrevi durante a vida. Contos do quê? Também é temas gerais, né? Quando eu peguei todos os contos, os que eu achei que estavam bons, né? Que às vezes a gente escreve e não são tão bons, principalmente os primeiros, né? Então eu juntei alguns contos que eu percebi que estavam relativamente bons e fiz uma coletânea de contos. Coletânea de contos. Aqui tem quantos contos nesse livro? Tem 9 contos. 9 contos, é bastante... 9 contos, ele é bem grande, né? Tem várias histórias. Um dos contos... dia a dia. Sim, um dos contos é... Conto dos Anciões, por que esse nome? Um dos contos do livro é que quando é um livro de contos, geralmente a gente pega o título de um dos contos para dar o nome do livro, né? Sim. E esse é um dos contos que tinha um título mais chamativo, aí eu dei o nome do livro em cima desse conto. Em cima de um conto dos anciões. Quem é o ancião aqui, desse conto? Esse é um conto que eu escrevi baseado na aula de mestrado, o professor falando e as ideias veio. E é um personagem de uma tribo africana e acontece algo que eu não posso falar. Ele chega a ser então uma ficção também? É ficção. É ficção, é contos de uma ficção, um pouco de suspense, isso? Isso, e tem coisas reais também misturadas, né? Esse conto especificamente fala de um rapaz de uma tribo africana que o pai dele morre na guerra e ele se torna um novo líder, né? Só que ele não faz o que o pai dele fazia. Então os anciões se juntam para determinar o que vai acontecer depois. Por isso que os anciões se reúnem para ver o que vão fazer. Ele chega a ser um livro motivacional? Por causa desse conto, o ancião, o filho que quer fazer diferente do pai? Ou você não quis andar nesse tipo de assunto? Não. Eu acho que eu não consigo fazer nada motivacional. Eu tenho que parar e fazer motivacional, né? Sim. Mas não tem nada... Por causa da história, eu pergunto, né? Sim, a história... Sim. Você pode ver que é uma história que fala que quer tomar o lugar do pai, quer fazer diferente, quer fazer melhor, né? Na verdade, se a pessoa tentar entender o que aconteceu, a pessoa que lê, eu acho que ela pode usar para a vida dela, né? Bom, eu vi que o personagem fez assim, então se eu for fazer assim, eu vou tentar agir de uma maneira diferente do que aconteceu no livro, né? Não é motivacional, mas pode fazer as pessoas chegarem em certas conclusões que, se caso ela se ver em algo semelhante, ela pode tomar uma decisão diferente, para não acontecer o que aconteceu. Ô, Antônio, quanto tempo aí de estudo você tem para poder escrever esse livro? Como é que você faz a tua pesquisa para chegar na história? Em princípio, quando eu comecei a escrever, porque eu sempre gostei de escrever, né? Eu ia escrevendo de qualquer jeito e tal, mas depois que eu fiz letras, entendi um pouco como que é a questão da criação, eu
comecei a fazer os textos de uma forma mais aprimorada, né? Que nem as poesias mesmo. A questão da rima, ou quando não tem rima, tem que usar de outros artifícios, porque a poesia não é só escrever de qualquer jeito, né? Tem que ter artifícios, tem que ter musicalidade e tudo mais, né? A rima é uma das formas fáceis, é claro que não é tão fácil você fazer rima, mas quando você faz, é uma das formas fáceis de você criar um texto lírico, a poesia, né? E a pessoa que lê perceber que é poesia. Quando você não usa rima, você tem que usar de outros artifícios. Que nem o haikai, por exemplo, tem a questão as questões silábicas, a intensidade. Você não pode escrever por escrever. Não é chegar e falar, a luz está acesa. Tem que falar alguma coisa além disso, né? Tem que... Então fica muito sem profundidade, né? Exatamente. Você tem que extrapolar a realidade. Esse livro aqui é um livro de poesias também, mas é um livro de poesias infantil. Cada poesia tem uma ilustração que um professor amigo meu, o professor Marcelo, ilustrou. Também para colorir, não? Bom, se a criança quiser colorir, não. Mas não foi feito para colorir, não. É que... melhor lugar do mundo. O melhor lugar do Antônio, mundo. a gente vai ali com a música, no bloco finalizar o bloco ali com a música com o João Felipe. Pensa uma música, qual que você quer que eles toquem? Pede uma aí, pede aí. Deixa eu ver. De que me adianta viver na cidade... Pai, ele quer modão. Então a gente já volta aí, Antônio. Fica aí, fica à vontade. Vou Tamo falar junto. agora aqui com o Antônio aqui de novo. Antônio, viu? Gostou da música, Antônio? Olha o microfone, Antônio. Antônio. Música sempre é bom. Sempre é bom. Você já fez alguma poesia inspirada na música? Inspirado em música, não. Mas música é poesia também, né? E esse livro aqui... Agora vamos falar de qual livro? O Sol Mais Quente. Esse livro, ele fala... São microcontos, são histórias pequenas, né? Em torno microcontos. Em torno de 100 a 150 palavras. E essas histórias, todas elas ou se passam em Sinop ou tem a ver com Sinop. Legal. Isso aqui você conta a história do pessoal das madeireiras, tudo mais, né? Aí tem desde os anos 70 até... Quem viveu em Sinop há 15, 20, 30 anos atrás, quando lê esse livro aí vai reconhecer algumas histórias aí. Legal, eu gosto muito disso. São todas baseadas em fatos reais, ou não. Esse livro surgiu de conversas com pessoas que já moraram em Sinop em outras épocas e... Aí a gente foi conversando e as histórias foram nascendo. Antônio, onde você trabalha? Onde o pessoal te encontra aí na cidade, no dia a dia? Eu sou professor da Escola Municipal Sadal Watanabe. Sadal Watanabe fica onde? Fica no Jardim Primaveras. Jardim Primaveras. Lá você me encontra todos os dias, principalmente as manhãs, que eu tenho uma turma de manhã. E nas redes sociais também aí você pode me encontrar. Isso, fala o Instagram, o Face aí. Olha para aquela câmera lá, ó. O Facebook. Isso. O Facebook é só procurar por... Aqui, ó. Olha nessa Antônio César Olha Gomes... pro Calil. Isso. No Facebook, só pesquisa lá, Antônio César Gomes da Silva, que você vai me encontrar. Antônio César Gomes da Silva. Antônio César Gomes da Silva. Instagram tem? Instagram, ACES4R. A de Antônio e César, né? ACES4R. O segundo A é um 4. Eu gostaria de ler um microconto desse livro. Consegue ler? Eu tenho que segurar ou você consegue ler sozinho? Deixa eu ver aqui. Ele vai recitar uma poesia agora. Enquanto o Cleito Lima está se preparando ali. O Antônio vai contar uma poesia do passado de Sinop, né? Não deixa de ser um livro de história. Esse livro não é poesia, esse livro aqui são historietas, né? Microcontos. Microcontos. Uhum. O título é A Espera. O menino esperava ansiosamente a volta do pai. Queria ser o primeiro a dar feliz aniversário. Sentou numa cadeira de madeira na frente da casa, ficou a tarde toda olhando as pessoas passarem na rua poeirenta. O pai era motorista de um caminhão de tora. Tinha ido buscar madeira na mata e neste dia não voltou. A noite já estava bem escura quando o sono veio. Sua mãe o levou no colo para a cama. Ninguém lhe contou que o caminhão, cheio de tora, tinha caído da ponte. Todos sobreviveram, menos o motorista. Então, são livros que, quando você lê, ele remete a outras épocas de Sinop e são histórias que podem ter acontecido ou não, né? Sim, é uma história banal, acho que aconteceu com certeza. Eu mesmo, na minha família, aconteceu isso, um caminhão cair da ponte de tora, né? Contar as histórias, né? Os casos da cidade, veio de 74, né? Foi uma pesquisa muito profunda, como é que você chegou nessas histórias, nesses contos? No final do livro tem as pessoas que eu presto uma homenagem, né? Porque são algumas das pessoas com quem eu conversei histórias de outras épocas de Sinop para reunir os contos desse livro. Legal. E você tem algum livro na agulha aí escrevendo? Tá descansando nessa pandemia? Tem alguma história de pandemia que você vai fazer agora?
Então, tem um livro que vai se passar em Sinop, a história vai se passar em Sinop, que eu vou escrever com uma amiga, em parceria com uma amiga, é um romance. A história acontece em Sinop e acontece entre o meados do ano passado até meados desse ano. A história vai acontecer durante um ano. E vai ter alguns momentos que vai falar sobre a pandemia, né? Que é uma história que se passa nos dias de hoje e é impossível você escrever e não colocar a pandemia nela. Tem um outro livro também que eu vou escrever em parceria, que também se passa em Sinop, mas é um romance também, só que este começa desde os anos 70 e vem até o ano de 2005, quando teve aquela crise da Madeira e tudo mais. Sim, a crise da Madeira 2005, afetou muito a cidade. Esse livro acompanha uma família que chegou naquela época e como que essa família viveu em Sinop até o início da Você chegou que época em Sinop, Antônio? Eu cheguei em 2001, já sou meio velho em Sinop. 2001? Na verdade, mais da metade da minha vida já é em Sinop, né? Hoje eu me considero bem sinopense. Tem família constituída na cidade? Sim, tem Suas bases é da onde também, primeiramente? A minha família é sobretudo de Mato Grosso do Sul, mas eu morei muito tempo em Várzea Grande, em Cuiabá. Por muito tempo, ainda me considero, na verdade, né, cuiabano. Gosto muito daquela região, gosto muito daquela cidade. Da Baixada Cuiabana? Da Baixada Cuiabana. Tá. Tem gente que não gosta, mas é porque não viveu ali, né? Só passar é uma coisa, mas viver você percebe outra, né? Que é um lugar muito... Povo muito acolhedor cuiabano, demais, muito legal, demais. Muito acolhedor. E você faz parte da Academia de Ciências e Letras de Sinop? Sim, eu entrei na última turma, né? Minha cadeira é 34. O meu patrono é Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. Grande escritor colombiano. Recomendadíssimo. Recomendo que vocês leiam. Sabe algum estrofezinho do Gabriel? Ele tem recitar pra gente aí? Ele tem um livro, ele escreve romances, né? Ele tem um livro chamado Sendos e Solidão e não tem nada mais perfeito do que esse livro. Eu recomendo que vocês leiam. É prêmio de literatura, né? Nobel de literatura. Sim, ele ganhou no início dos anos 80 o prêmio Nobel de literatura pela obra dele, né? Eu gostaria de ler uma poesia desse livro. Opa, aqui. qual? Pode pegar, pode ficar à vontade. Você falou aquela hora de rima, né? Sim. Então eu pensei em ler um soneto, que é um tipo de poema muito difícil de fazer, porque tem a questão da rima, a quantidade de sílabas poéticas. Então é um tipo de poema mais difícil de fazer. Antônio, esse livro aqui, o pessoal quer um pouquinho da história de Sinop, ele encontra onde para comprar esse livro? Esse livro pode me procurar, pode ser na rede social, ou ir na escola, ou ligar para mim, mas também você encontra no site da editora... Ações Literárias. Das Edições Literárias aqui de Sinop. Isso. No site tem também esse livro. E é um livro, não é porque é meu não, mas é um livro que eu acho muito importante aqui para Sinop, porque resgata um pouco da história de Sinop. E eu acho que todo mundo que viveu em Sinop, vive em Sinop e é da nossa cidade deveria ler. Sim, pode ler. Soneto da Libertação. Você surgiu na minha alma triste, e então corou meu ser tocante aflito. Fugi, pois tive medo, então sumiste. Voz terna alcança todo o meu conflito. Foi um dos poucos ápices desta vida, quando os olhos seus me despertou aqui. Alguém será e foi assim tão atrevida, com minha mente e eu mesmo debati. Eu disse sim, vou sim me libertar, agora é hora então de existir. Com sua mão pude me despertar, gostei, não vou jamais te resistir. Agora tenha mais feliz das almas, assim pude enxergar, por fim, a calma. É que eu tô meio tá meio frio aqui. Tá com frio? Rapaz, aqui tá bom, rapaz. Tá gostoso, tá gostoso. O clima tá friozinho aqui, nós não economizamos no ar-condicionado aqui no Raças Culturais, né? Não economiza, não. Esse aqui é um poema e ele tem rima, né? O soneto, ele tem 14 versos. O soneto italiano, ele tem... duas estrofes de 4 versos cada e mais 2 estrofes de 3 versos cada. O soneto italiano. O inglês já tem 3 estrofes de 4 versos e finaliza com uma estrofe de 2 versos. Mas no total, ambos têm 14 versos. Todo soneto 14 versos. Todo soneto tem 14 versos, 10 sílabas poéticas e a rima, né? Vai ler mais um? Pode ficar à vontade. Eu vou ler um haikai. Um haikai? Eu vou ler um haikai. Haikai. E eu vou explicar um pouquinho sobre a questão das sílabas poéticas do haikai. O Ócio das Plantas, geralmente, haikai, ele fala sobre questões da natureza, ele fala sobre questões da vida, né? Então, é um tipo de poema mais próximo da gente, mais próximo da natureza. Do dia a dia cotidiano. Mais próximo, não do cotidiano das pessoas, mas do cotidiano do ambiente, da natureza e tudo mais. E do habitat. Por isso
que o título dele é O Ócio das Plantas. Então remete às plantas. Bonita né? foto aí da capa. Qual lugar que é essa? Olha, não desligaram o celular aqui, rapaz. Tô brincando. Eu vou ler o poema que deu o título ao livro. Ah, legal. Haikai geralmente não tem título, né? Então o livro tem esse título porque é uma parte do poema. Tá. Nos invernos dormem, é esse o ócio das plantas, sabem descansar. Vamos contar as sílabas poéticas desse poema só para você entender? Vamos. As sílabas poéticas, elas terminam na sílaba tônica da última palavra do verso, né? Sim. Então, nos invernos dorme. Então termina o dor, porque o dor é a sílaba tônica da palavra dorme. Deu 5 sílabas, né? Aí o segundo verso. É esse o ócio das plantas. Deu 7. E o último, sabem descansar. Então são 5 sílabas poéticas. Esse é o haikai. Se ele tiver uma metragem de sílaba diferente, então ele não é haikai, é outro tipo de poema. O que significa ócio? O pessoal de casa perguntar. Ócio das plantas, o que significa? Ócio é quando você não está fazendo nada, né? Quando você está numa boa, né? Ah, ócio é quando não está fazendo nada? Puro chocolate, ócio. Bom, o Humberto Eco, ele fala sobre o ócio criativo, né? Eu pensei que ócio era outra coisa. Não sabia que era que você não está fazendo nada. Quando eu encontrar um preguiçoso, eu falo, você está ócio. Quando não está fazendo nada é ócio, né? Mas o Humberto Eco fala do ócio criativo. Então, a gente pode não estar fazendo nada, mas você pode usar da criatividade daquele momento. Eu estou aqui fazendo nada, mas eu estou pensando em alguma coisa. Eu parei na rua e estou lá fazendo nada, mas estou tomando um sorvete delicioso. Então, o ócio criativo, ele vai além daquele fazer nada por fazer nada, né? Então, quando falar do ócio das plantas, quer dizer que as plantas, elas estão lá paradas, mas elas estão fazendo alguma coisa, elas estão vivendo, elas estão crescendo, elas estão decorando o ambiente. Então, quando fala do ócio das plantas, está mostrando que o mundo está em movimento, apesar de parecer que não está fazendo nada, que nem a Terra que está girando ao redor do Sol, né? Ela está ali aparentemente paradinha, mas ela está no seu movimento de translação, no seu movimento de rotação, né? Então, quando a pessoa está fazendo nada, ela não pode estar fazendo nada simplesmente por estar fazendo nada. Ela tem que estar fazendo alguma coisa nesse seu fazer nada. Ô, Antônio, obrigado a presença aí com você com a gente. Foi legal contar suas histórias, teus livros. Quando você tiver novidade, traz pra gente, né? Ah, sim. Eu que agradeço por ter me convidado. E Passa agora, para esse ano, vamos ter eu vou lançar um livro de poesias direcionado a Sinop. Tem algumas poesias que falam da época em que Sinop ainda não tinha sido colonizada. Depois fala do momento em que a cidade começou a ser colonizada, as pessoas vieram para cá. É um livro também bem direcionado a Sinop. Antes da colonização, vamos contar a história dos índios, então. Tem poema que fala sobre os índios, tem poema que fala sobre os seringueiros, os poceiros. Tem poema que fala sobre os animais também, a forma como o animal vivia. Onde você está, por exemplo, tinha uma árvore. Bem aqui tinha uma árvore, ali tinha outra, aqui no meio... Não, aqui era um pântano. Era um pântano, mas tinha uma árvore. E um dia o indígena, ele colocou a rede dele, estava deitado aqui, onde hoje nós estamos. Verdade, isso é um fato que tem que ser contado. Isso é só uma coisa que a gente tira da cabeça, mas é coisa... Legal, isso é verdade. Ô, Tony, brigadão. Sai daí, fica sentadão aí que eu já volto. Ó, gente, quer dar um recadinho. Você que quer contar a tua história, quer fazer o seu livro, ações literárias, faz o seu livro. Procura lá Dolores e o Manuel, eles vão te ajudar Isso, né? Dolores e Manuel, eles vão ajudar você a preparar o seu livro, contar a história da sua família. Você vai lá e eles fazem esse livro para você. E eu vou para cá.